Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, esta semana nós vamos estar meditando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Sola no latim é só ou somente. São os 5 somentes que a Reforma Protestante usou como princípios. A Reforma Protestante é um movimento que esse ano faz 503 anos. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Capela de Wittenberg. E ele as fixou porque no dia seguinte, dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, haveria muitas missas e muitas pessoas iriam à igreja. E as teses eram para discussão. Ou seja, as teses funcionavam como as nossas redes sociais. Fixava-se essas teses na parede, como uma espécie de mural, e as pessoas então liam e discutiam. Mas é interessante notarmos que antes da Reforma Protestante do século XVI, os ensinos e as posturas da igreja dominante, a igreja única na época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, ela incomodava aquelas pessoas que procuravam pautar a sua vida pelas Escrituras. Alguns homens, como João Wycliffe, como Jerônimo Savonarola e João Hus e tantos outros, foram mortos porque acreditavam na Bíblia e acreditavam que a Bíblia deveria ser seguida como palavra de Deus. No dia 6 de julho de 1415, João Hus foi condenado à morte e foi queimado por ordem do Papa. Quando ele subiu para ser queimado vivo, a pessoa que conduzia aquela execução falou para ele: nega o que você tem dito. Foi impossível. Eu não posso negar aquilo que Deus me mostrou através da sua palavra. E aí João Hus diz o seguinte: vocês podem matar hoje o cisne, mas daqui a 100 anos, hoje vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não poderão queimá-lo. Rus, em alemão, é o significado de cisne. Então, como eles estavam queimando Rus, ele disse: olha, hoje vocês podem me queimar, Rus, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não podem matar. E é interessante que 102 anos depois, em 1517, Lutero afixa as suas 95 teses na porta da Capela de Wittenberg. E é interessante vermos esses 5 pilares da Reforma Protestante. O primeiro desses pilares é somente a fé. Somente a fé. Lutero foi um homem criado numa disciplina rígida. Ele entrou para um convento e ali ele fazia penitências, ele buscava a sua justificação, ele se penitenciava, mas ele via que isso não era suficiente. E aí, quando ele, ensinando o livro de Romanos, ele lê o verso 17 do capítulo 1, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nesse instante, Lutero viu que não era a sua justiça, que não era o seu esforço, mas era a fé, e que os atos de justiça do homem piedoso são executados pela fé e fé em Cristo Jesus. E quando nós pensamos em fé, o que é fé? O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé é certeza e fé é convicção. No mesmo capítulo, no verso 6, o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus e crê que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. É pela fé que nós cremos que Deus existe, é pela fé que nós cremos que Jesus, o Cristo, é Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, viveu sem pecado, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia, vivo está e em breve voltará. E nos dará a vida eterna juntamente com Ele. Isso é fé. E é nessa fé que nós nos baseamos. Por isso, o livro de Efésios, capítulo 2, os versos 8 e 9, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Justificados, pois, mediante a fé. É isso que acontece conosco, nós fomos justificados. E o que levou Lutero a chegar a essa conclusão? Olha,
Durante os dias de Lutero, a igreja estava enfrentando grandes dificuldades devido à construção da Basílica de São Pedro. Então, autorizou-se a venda de indulgências. O que eram indulgências? A pessoa comprava a salvação, a pessoa pagava um preço e os seus pecados eram perdoados. E aí, o grande vendedor de indulgências, um alemão chamado Johann Stetzel, ele dizia o seguinte, que as indulgências deixavam o pecador mais limpo do que no dia que saíra do batismo. E mais, que as indulgências o tornavam mais limpo de que Adão fora antes de cair. Que com a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. E ele ainda dizia o seguinte, se você comprar indulgências para um parente seu que já está morto, tão pronto a moeda caia no cofre, a alma sairá do purgatório. Diante dessa colocação, diante dessa ênfase sobre o mérito, sobre a compra, Lutero se levantou e disse, somente a fé. Somos salvos única e exclusivamente pela fé. E fé é isso, é certeza, fé é convicção. É essa fé que nos garante a vida eterna. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.